foi assim que o mundo chegou ao seu fim. Você já parou para pensar no fim do mundo? Nos tempos onde a gente percebe que, com o caos que está acontecendo, os cálculos que as pessoas fazem, eles chegam à conclusão de que em algum momento o mundo vai entrar em um colapso. Só que o que a Bíblia diz sobre isso? É aquilo que a gente vai falar sobre essas questões que influenciam um anseio do ser humano por a realidade do fim ou da morte. Estamos aqui agora, depois desse momento um pouquinho dark, para falarmos como você está aqui. Pode crer, da Pastoral do NASP, Pastor Robson aqui, Pastor Zanin aqui. Eu já começo justamente fazendo essa pergunta pra gente. Por que que o fim ele pode ser um problema quando a gente não conhece? Posso dar uma invertida O nisso? fim é um Calma aí. problema. Não, vamos lá. Tem um negócio aí que eu acho importante a gente falar. E agora eu não tô necessariamente tratando de Bíblia ainda, tá? Filosoficamente, tudo que a gente conhece tem começo, meio e fim. Uhum. A humanidade, ela sabe da realidade, ou da possibilidade, na verdade, né, da possibilidade de algo que não tenha fim. Mas no fim das contas, tudo que a gente... Então, um dia alguém criou essa caneta, e aí ela foi formada, uma hora ela vai acabar e vai pro lixo. Uhum. E é interessante porque a gente carrega essa lógica para todas as esferas na vida. Então, é um assunto que chama atenção, é um assunto que vende. Então, pode ver, não tem um ano que não é lançado ou um jogo ou um filme relacionado com esse tipo de temática. Sim. E sempre vende muito. Sim. Então, a realidade de que as coisas acabam Sim. é uma coisa que mexe com o ser humano. E algumas propostas ideológicas ou pseudocientíficas, ainda elas são apresentadas ainda nesse tipo de coisa. Então, por exemplo, quando você vê uma teoria evolucionista, onde existem as eras geológicas, uma se acaba, a outra começa, percebe que sempre existe um ciclo, um começo e um fim. Então, propostas teológicas, propostas filosóficas, essa realidade de começo e fim é algo que vem do ser humano. Agora, entender isso a partir da Bíblia aí já é outro ponto, E aí, outro assunto. Vou colocar calma aí. Então joga. Peraí, antes disso... Só comecei Eu provocando. falo isso por quê? Porque às vezes teve um filme que eu assisti que é Um Dia Depois do Amanhã. Não sei se é um filme bem antigo, mas que mostrava, tipo assim, Nova York sendo tomada, tudo congelado, tudo completamente diferente. Só que isso fica no imaginário do ser humano. Fica no imaginário nosso a realidade do olhar pra frente, de como será toda essa questão. E aí vem pra gente pensar, né? Como que a Bíblia vai jogar pra isso? Mas aí você falou que ia jogar outra coisa aí. O que você ia jogar aí? Coisas que acabam não é a realidade. Coisas que acabam é uma percepção e um contexto da invasão do pecado no mundo de Deus. Extremamente importante. Legal. Porque, mesmo que a gente veja isso como lógico, que tudo tem começo, meio e fim, Uhum. nós vemos isso como lógico, mas interiormente nunca aceitamos essa lógica. Não mesmo. Que a gente Então, foge dela. de alguma forma, há um conflito em todos nós. Nós sabemos que a morte é certa, mas temos horror a ela. Mesmo que há milhares de anos estamos convivendo com ela e nunca haverá uma naturalização desse processo. Sim. E você não naturaliza nem a perda do seu carro, porque tudo que você considera bom não pode acabar. A gente só celebra o fim de coisas que a gente acredita que nunca deveriam ter existido. Então você fica doente e fica feliz quando não está mais. Você está vivendo um relacionamento tóxico e fica feliz quando se liberta. Então a gente só naturaliza o fim de coisas ruins. Sim. O fim de coisas boas a gente sempre vai rejeitar, mesmo dizendo que é lógico. Eu estou com a Bíblia aberta em Tiago 1,17, diz assim, ó, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Ou seja, tudo que vem de bom, tudo que existe de bom tem uma fonte chamada Deus. Sim. Descendo do Pai das Luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Portanto, eu posso afirmar, sem dúvida nenhuma, que nada que seja bom vai acabar. Porque tudo vem dele. Porque tudo que é bom vem de Deus, e Deus não muda e o que é bem bom não acaba. Então, quando a gente fala de fim, e a Bíblia fala de fim, é o fim de alguma coisa que não venha de Deus, Sim. que não é boa. Nada que seja bom vai acabar. O bem é eterno. E aí, pensando nesse fim dessa coisa ruim que está acontecendo e que não vem de Deus, como que agora a gente olha para isso entendendo a visão bíblica sobre esses momentos finais da vida? A gente olha lá para
para a Bíblia, e quando Jesus ele apresenta, ele fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. A ideia aqui é, ele fala assim: entenda, eu vou embora, mas eu vou voltar, e eu vou levar vocês para morar comigo de novo. E aqui começa uma esperança completamente diferente para aquele que acredita em Cristo. Parece que aquele que acredita em Cristo tem uma perspectiva completamente diferente. Aquele que acredita em Deus, que é Deus como Criador, tem uma perspectiva diferente com relação ao fim. Ao fim de tudo isso relacionado com o desvio que o pecado fez. No plano original de Deus. Então agora, olhando para isso, como será então esse momento dessa vinda de Cristo novamente? Essa é a pergunta que a gente faz. Eu acho que tem um passo antes aí, que a Bíblia ela apresenta claramente. Primeiro são as promessas, a gente também pode falar de profecias, e um terceiro ponto, os sinais do retorno de Cristo. Então, esse passo anterior é porque Deus ele não falou, ó, joguei vocês aí no mundo e agora vocês estão por conta. Não. Ele acompanha todo esse processo, e as demonstrações do acompanhamento de Deus com esse processo, por exemplo, estão quando ele descreve lá em Mateus 24, no sermão profético de Jesus, elementos no mundo natural e no mundo humano, em todas as esferas que a gente tem, que a gente vive, de que como as coisas piorariam perto desse fim e como que elas podem ser enxergadas pelos filhos de Deus como sinais de que Deus está mostrando ao ser humano como que ele vai ser sem Deus, e isso é importante para a gente compreender a falta que faz uma realidade com Deus. Então, cada um dos sinais do retorno de Cristo, que são descritos por Jesus em outros lugares na Bíblia, eles vão sendo gotas de demonstração do Senhor de que eu estou no controle, já disse o que vai acontecer, então vão olhando para essas coisas acontecendo, porque o que falta acontecer ainda vai acontecer do jeito que eu estou dizendo. Esse texto é importante de João 14, 1 a 3. Porque ele diz assim, e há uma ênfase muito importante, e a ênfase que ele dá não é de um movimento terrestre. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Aí ele vai tirar das árvores, tirar do plano horizontal, da perspectiva, e vai colocar assim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, eu vou, e o preparo do lugar não é aqui, ou seja, o processo de vou preparar o lugar acontece no céu. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei. Por que esse texto é importante dessa perspectiva? Porque a proximidade da vinda de Jesus e da conclusão dessa parte do processo de salvação, ele não é algo que pode ser percebido apenas na terra. Se você olhar só para as coisas da terra, você vai ficar confuso e vai ser enganado. Os sinais e os movimentos que levam à vinda de Jesus é uma relação terra e céu. Então, há respostas na terra de movimentos que começaram no céu, e há respostas no céu de movimentos que começam na terra, mas é Deus que faz todos os movimentos. Eu vou preparar-vos lugar, ele não está dizendo que ele vai afofar sua cama, que ele vai construir sua casa, o reino vos está preparado desde a fundação do mundo. Sim. E ele diz que Deus é o arquiteto e edificador desse reino também. Então, o ir preparar lugar não significa que ele está pondo um tijolinho na sua casa. Aliás, a Bíblia nem descreve casas nesse lugar que ele vai te levar. Mas ele está dizendo que, a partir daquele momento, há um movimento muito importante onde Deus vive por nós, preparando do céu a nossa chegada lá, mas essa ação é para nós. Ou seja, ele está dizendo que ele é o nosso intercessor a partir daquele momento. E o movimento de Cristo no céu, ele é acompanhado paralelamente com as coisas que acontecem na terra. Se eu olhar para os sinais só pelos movimentos da terra, eu vou ficar completamente confuso porque eles são cíclicos. Mesmo que eles se agravem, eles são cíclicos. Guerras são movimentos cíclicos. Então, quem viveu o século XX vai terminar o século XX dizendo assim, como Jesus não voltou se guerra é um sinal, se o século XX foi guerra do começo até o fim. Sim. É um século inteirinho, são 100 anos de guerra ininterruptas. Acaba a Primeira Guerra Mundial, começa a Segunda, e no meio, entre a Primeira e a Segunda, tem uma Revolução Russa, acabou a Segunda, tem uma Guerra Fria, que levou até... E essa Guerra Fria vai terminar em 2001, quando começa uma outra guerra. E a gente entrou assim, só os americanos estão há 20 anos de guerra desde 2001. Sim. Então, e a gente falar de terremotos e maremotos, qualquer outra coisa. Então, se a gente olhar só para essa perspectiva, a gente fica confuso. Mas então, olhando para a perspectiva do céu, olhando para essa relação entre céu e terra, terra e céu, quais serão então esses eventos
que farão com que a gente consiga entender como será essa volta dele mesmo. Porque aí a gente começa a falar, ele volta, mas como ele volta, como ele se apresenta e como que serão essas coisas? Eu acho que Jesus simplificou bastante quando ele colocou o santuário como exemplo dos movimentos salvíficos. De maneira bem simplificada como ele colocou, há 3 movimentos do santuário. O altar onde o cordeiro morre. E ali é o símbolo da justiça. E o altar é a terra, o cordeiro morre na terra, diante do pecador. Há o lugar santo onde o intercessor vai. E há o lugar santíssimo, que é o trono de Deus, onde o caráter de Deus finalmente é vindicado. O sacerdote, ele passa pelo cordeiro, do cordeiro ele vai para o santo, do santo para o santíssimo. Do santíssimo não tem o santíssimo. O do santíssimo ele volta. E se celebra a volta do sacerdote quando ele sai do santíssimo como final de um processo. Sim. Isso é simples de ser compreendido. O altar é um movimento que já aconteceu, a cruz de Cristo. Vou preparar-vos lugar. Ele foi para o santo. E ele diz, do santo ele entra no santíssimo. Ele disse que haveria sinais no céu, na lua, nas estrelas, que precederiam, que ele sinalizaria para o mundo, para o universo, que aquele movimento iria acontecer. E ele sinalizou, olha, está perto do movimento final. Isso tudo já aconteceu. Então, a gente pode falar melhor sobre isso depois. Sim. E agora, só tem um movimento para ele fazer, porque ele já entrou no Santíssimo, agora é voltar do Santíssimo. Então, você tem um santuário já inaugurado, um movimento já feito. Então, isso ele é uma explicação macro, onde a gente completa com as outras coisas que são pequenas em relação a isso, mas importantes também. Com certeza. E você está perguntando assim, mas, peraí, o que é santuário? Como que vai ser essas coisas? O próximo episódio vai falar sobre isso, então se prepare para isso e você vai saber um pouco mais sobre isso. Mas agora a gente falando sobre esse micro, sobre essas partes que se completam, a gente vem para esse momento. Às vezes as pessoas elas têm receio e elas pensam na volta de Jesus como algo que em muitos momentos é algo que ele vai ser só para algumas pessoas e não para todos. Em que sentido? Pessoas... E às vezes surge esse pensamento de que existe um arrebatamento, existe uma levada de alguns e outros, e isso já significa um sinal da volta, e aí depois passam-se 7.000 anos ou 7 anos, e aí vem todo um novo processo para uma nova volta. Mas como a Bíblia realmente apresenta assim, quando ele voltar, vai ser dessa forma. Se vai ser visível, não vai ser visível, vai ser estrondoso, não vai ser estrondoso. O que delimita uma coisa importante para a gente entender sobre isso, para a gente, às vezes, não cometer um erro de olhar para a Bíblia, mas de tentar tirar dela algumas coisas que ela não vai apresentar para a gente? Sou eu que vou responder? Não, Zenin. Aos poucos aí, né? Não, o que Porque eu tô delicado, pensando aqui é o muita seguinte, coisa, com relação... Existem diferentes ideias e propostas no mundo religioso sobre a maneira como vai acontecer esses acontecimentos finais, tá? E existe isso exatamente pelo seguinte sentido. As pessoas colocam óculos diferentes e elas enxergam os mesmos textos a partir desses óculos diferentes. Então, dependendo do óculos que eu utilizar, da metodologia que eu olhar, eu vou enxergar coisas que o texto está direcionando para um lado ou para o outro. E a partir daí as interpretações são diferentes e por isso que existem várias possibilidades, tá? Então, uma coisa que a gente não vai ter tempo de discutir aqui é qual seria um método correto e ideal de interpretar a Bíblia, para que a partir daí a gente consiga trabalhar os textos que a gente vai apresentar daqui a pouquinho aqui, tá? Mas é bom falar dessa realidade para quem está ouvindo, se quiser pesquisar mais sobre isso, ok? E aí é um assunto bem, bem gostoso. Mas a partir de agora, o que a gente já pode dizer, que nós vamos, a partir de uma visão historicista, tá? E aí a gente dá continuidade a partir daí, a gente vai trabalhar alguns conceitos relacionados à sua pergunta, então. Tá bom? Eu posso ousar? Pode, vai lá. Eu vou tentar de maneira didática e sintética, já convidando você a ouvir outros episódios, principalmente do santuário. A Bíblia não pode ser ignorada nos seus macros, né? Estou continuando a partir do que o pastor Zanin falou. Sim. A minha Bíblia está aberta no Salmo 73. E no Salmo 73 você tem Asaf preocupado, desesperado com o mundo injusto que ele vê, triste, ele vê a realidade do mal, a realidade de um conflito, e ele ficou... Cara, ele ficou mal com isso. No verso 15 diz assim, se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos.
Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Agora, onde que o Salmo vira? E ele começa a ter uma compreensão ampla das coisas. No verso 17 diz assim: até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Ele percebe a conclusão do fim do mundo, que ele vê o fim da impiedade, o fim do pecado, e ele consegue ter essa compreensão quando ele entra no santuário de Deus. Ou seja, é a revelação, e olha, no movimento do santuário, no rito do santuário, que é onde ele percebeu uma revelação de Deus que dá futuro. Nós temos uma compreensão reducionista quando acreditamos que Mateus 24 e 25 e Apocalipse ou alguns textos de Daniel são a revelação maior do fim. Não, Jesus revelou o fim desde o começo. Desde o começo. Então, a visão escatológica das coisas, o fim das coisas, ele está na Bíblia toda. Toda. E eles compreendiam o final das coisas a partir do santuário. Quando ele tem essa compreensão do santuário, e eu vou pensar nisso quando eu olho para, por exemplo, o início do livro do Apocalipse, isso aqui é muito importante, porque se você olhar para o livro de Apocalipse, antes de eu ler um texto importante ali, João, ao começar o livro, ele vê uma cena. No verso 12 do capítulo 1 de Apocalipse, ele diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado ele viu, ou seja, a primeira coisa que João viu, quando ele vira os olhos, ele viu 7 candeeiros de ouro. Ele viu um candeeiro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Portanto, ele viu um candeeiro e alguém com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Ou seja, ele olhou para um santuário. A descrição do santuário. E quando você olha para o livro do Apocalipse, todas as cenas começam com uma visão do santuário. Todas elas. Apocalipse 1, ele vai falar a partir dali do santuário. Quando começa o capítulo 4, ele vai ver alguém sentado no trono e a visão de lá do santuário, e assim até o final, até que o santuário que ele olha tanto desce. Ele olha tanto, ele passa o tempo todo olhando para o santuário. Portanto, tudo que ele conhece sobre o futuro, ele conhece a partir das coisas que se veem no santuário. Obviamente, não é possível compreender o final dos tempos, o processo de salvação inteiro, retirando o santuário, porque todas as compreensões na Bíblia são a partir do santuário. Sim. Todas elas. Esse santuário é eu vou usar uma expressão não comum para quem não está acostumado com a linguagem bíblica, ela é a maior ferramenta hermenêutica que existe. Eu digo que ela é uma ferramenta hermenêutica anterior à Bíblia. Porque existia um santuário como ferramenta e não existia a Bíblia. Sim. E quando a Bíblia foi escrita, ela foi avaliada a partir da revelação do santuário. E quando eu leio a Bíblia no livro de Apocalipse, eu tenho que buscar o que a Bíblia fala do santuário em Levítico para compreender essas coisas todas. Inclusive coisas que a gente acredita, como a festa do Pentecostes, por exemplo, que coisas que são reveladas em Levítico e acontecem no século I. Mas ela já estava sendo revelada, tinha sido revelada. O que eu quero dizer assim que esse método de compreensão do futuro, ele não é só importante. Ele é fundamental. É essencial. Essencial. Excelente. E entendendo esse método, o que ele muda na nossa perspectiva da segunda vinda de Cristo? O que ele apresenta sobre essa segunda vinda de Cristo Ele agora? conecta com a primeira. Qual é a frase que João Batista falou quando viu Jesus? Como é? Qual é a certificação? Este é o Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele percebeu do rito do santuário a identidade do Messias. Ou seja, ele tirou do santuário a identidade do Messias. Quando Paulo, em Coríntios, fala de Cristo e do que Cristo fez, ele falou: Cristo é a nossa Páscoa. E ele fala que a gente se livrar do fermento, ele cita o pão asmo. Ou seja, isso nos dá uma compreensão de uma visão não sensacionalista e não catastrofista do final das contas. Sim. Mas a gente consegue, pelo santuário, ver Deus como protagonista do momento final. E aí, então, a partir desse olhar, a gente consegue, com esse olhar, descrever esses elementos do que irá acontecer. A Bíblia ela apresenta claramente um estilo, e aí a gente precisaria estudar a profecia, um estilo de perseguição religiosa que vai acontecer. Ela deixa claro também uma manifestação plena do poder de Deus nos últimos momentos da história do mundo. E ela depois vem trazendo os momentos mesmo do retorno de Cristo e falando de diversos elementos do retorno de Cristo, como, por exemplo, a perspectiva de que
todo olho verá, todo ser humano vai ver. Estou citando Apocalipse 1:7. Também ela apresenta a ideia de que Cristo vai vir nas nuvens dos céus com anjo e grande glória, e fala do Oriente ao Ocidente, todo mundo vai ver, né, essa manifestação. A Bíblia ela apresenta que nesse contexto do retorno de Cristo haverá uma ressurreição, e é importante a gente falar disso, porque a nossa ideia de fim como humanidade acabava na morte. Deus vem e vence ela, como ele já havia prometido na volta de Cristo, ressuscitando, os salvos. Então, a descrição desses elementos... Ressurreiçando é top. Ressurreiçando é feio, né? Ainda bem que eu corrigi. Ressuscitando os mortos. Então, a sequência desses eventos, elas são descritas na Bíblia em não um lugar só, em vários contextos, em vários textos. E isso é muito importante que ela apareça em vários textos, porque a Bíblia ela vai se complementando nesse sentido e a gente vai montando esse cenário, esse quebra-cabeça, a partir dessa visão. E é interessante a gente entender também e eu gosto dessa perspectiva, que o Evangelho de Mateus, capítulo 24, ele é uma síntese. Então, a gente não pode construir toda a nossa compreensão do final a partir da síntese. Ele é uma visão assim, sintética mesmo. Jesus resumiu, mas ele amplia isso em outros livros. Se me permitem, olha só, a primeira parte do texto, do verso 3 até o verso 14, Jesus só está dizendo o que não é sinal. Então ele vai dizer assim, olha, haverá, no verso 6, guerras, rumores de guerra, isso vai acontecer, mas isso não é sinal, descansa com isso. Fomes, terremotos, e nação contra nação, verso 8, isso é princípio das dores, descansa com isso, você não pode ver isso isoladamente, porque se você vê isso isoladamente, você não vai compreender as coisas, e Jesus aqui aplica uma coisa que é falada na Bíblia toda. Pensando no santuário, ele chama de movimentos finais 3 coisas diferentes. A partir do momento que Jesus morre, começa a contagem regressiva para Satanás e o mal, porque não dá para se falar de fim sem que a coisa principal que determina o fim, que é a morte de Cristo, aconteça. Então, quando Cristo morre, o Cordeiro morre, há um start no movimento do santuário. O Cordeiro está morto, então agora duas coisas vão acontecer. O Apocalipse chama isso, que Satanás se desespera, porque sabe que a partir desse momento pouco tempo lhe resta. Ou seja, o relógio para o fim do mal entrou em contagem regressiva e irreversível. E Paulo, por exemplo, chama isso aí de últimos dias. Então, essa expressão, últimos dias na Bíblia, é da morte de Cristo para frente. Saiba, porém, isso, Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão. Mas ele está fazendo uma descrição dos seus dias, porque no final dele falar dessa dificuldade, ele olha para Timóteo e fala assim, foge também destes. Ou seja, eles estavam vivendo. Da mesma forma, Jesus fala assim, olha, vai acontecer isso, vos matarão, vos perseguirão. Então ele fala de coisas que aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus iriam sofrer. Então isso tudo é últimos dias. Mas ele vai falar também de uma outra expressão que é tempo do fim. Tempo do fim é de quando Jesus, no seu processo de intercessor, entra no seu processo julgador para vindicar o caráter de Cristo. E ele fala que haverá sinais que determinam esse momento. E aí, depois desse processo, é o fim do tempo do fim. Então, últimos dias, tempo do fim e fim dos tempos. E essas expressões têm que ser respeitadas. Aqui ele está dizendo assim, olha, tudo isso aqui, ó, do verso 3 até o 14, nós estamos falando que vai acontecer daqui até a volta de Jesus. Então, ele está descrevendo 2000 anos aqui. Ele fala, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as ações, então haverá o fim. Quando o evangelho do reino começou a ser pregado em todo o mundo? Ali, que ele deu essa ordem para os discípulos. Sim. Ou seja, ele está falando dos próximos 2000 anos. Depois ele vai dizer do fim de Jerusalém. Ou seja, o primeiro movimento. E vai falar de muitas coisas, mas tem um texto aqui muito interessante, muito importante. Porque aqui ele vai dizer de uma perseguição. E ele vai dizer assim, olha, haverá uma perseguição, do capítulo 15 ao 28, ele descreve uma grande tribulação. Ele fala, porque neste tempo, qual tempo? O tempo que vai de depois da destruição de Jerusalém até para frente. Nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Essa grande tribulação não é só grande por causa da intensidade, é grande por causa do tamanho dela. Ela é grande demais, são 1.260 anos de tribulação. Sim. Numa história do cristianismo que tem 2.000 anos, você tem 1.260 anos previstos em Apocalipse e em Daniel de tribulação. É grande.
E aí, no verso 29, ele fala, logo em seguida a essa perseguição, a essa tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Então, isso aqui é em seguida ao final daqueles milhares de anos de tribulação que a gente entende como Idade Média. Um período que pega a Idade Média inteirinha. Sim. E se a gente for estudar um pouco melhor isso, vai perceber que o fim da Idade Moderna, com a Revolução Francesa, e o fim desses dias também, eles coincidem no movimento divino de gerar liberdade religiosa com o advento da democracia e da república. Então, ele está dizendo de coisas que praticamente já aconteceram. Eu preciso estudar os sinais da volta de Jesus do meu tempo, do verso 29 para frente. Porque tudo isso aqui já aconteceu, porque ele descreveu os próximos 2000 anos e a minha explicação e resposta foi extremamente longa agora. Mas foi tem uma importante. lógica aí interessante, como Cristo é maravilhoso nessa maneira de apresentar. Ele fala, ó, a situação é essa, mas ele fala o que já foi e o que vai acontecer. E o tempo todo existe isso. O paralelo do santuário é a mesma coisa. O santuário era, mas ele é. Então, essa jogada bíblica mesmo é para nos trazer segurança. É Deus demonstrando. Você não está entendendo. Quem está no controle sou eu. Foi assim. Porque eu estava no controle, é coesão. Né? E é coeso, exato. Ele vai se complementando. E vai ser assim porque eu estou dizendo que vai ser. Qual a segurança que eu tenho? Eu aceito pela fé que vai ser assim, mas lá antes já foi. Então isso me traz segurança, que Deus não vai mentir e ele não mente. Então é bom entender e estudar a Bíblia nessa perspectiva. E aí vem aquilo que Paulo ele fala, né? Porque ele fala para os seus discípulos, para aqueles que estavam ali, para aqueles que estavam caminhando, para os cristãos que tinham aceitado a Cristo, que alguns estavam ficando tristes porque tinham perdido pessoas que morreram. Eles perderam pessoas queridas, e nessa perspectiva de perderem pessoas queridas, eles estavam ficando muito tristes, porque eles falavam, a gente não tem uma perspectiva, eles perderam a perspectiva, aí ele começa a ensiná-los, e aí tá lá em 1 Tessalonicenses 4, que ele fala assim, então, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, no verso 13, quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Assim, ele faz uma comparação de falar assim, vocês estão vivendo como outras pessoas que não têm esperança, quando na realidade vocês possuem uma esperança. E aí ele começa a falar no verso 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante a Jesus e com ele aqueles que nele dormiam. E aí ele começa a apresentar algumas coisas muito importantes sobre esse momento, que ele é um momento específico. Não é uma parte... E aí eu quero que a gente comece, que vocês falam sobre isso aí. Esse momento em que ele apresenta sobre esse momento da volta de Cristo é um momento em que ele fala que é um conjunto em que ambas as pessoas, as que morreram em Cristo, mas também as que estão vivas, elas passarão por esse momento no mesmo momento, não em momentos diferentes. O texto de Paulo em Tessalonicenses e o de Hebreus também, ele é uma dinamite em teorias que não são teológicas. Exatamente como você falou. Primeiro, de modo algum, diz ele, Tessalonicenses 4,15, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, ninguém vai para o céu antes. Você não vai antes. E se de modo algum precederemos os que dormem, não há arrebatamento. Ou seja, se não houve uma ressurreição de todos os salvos mortos, aquela pessoa que desapareceu, é melhor você procurar a polícia. Ele não foi para o céu. Sim, isso é real. Sim. Tanto que isso pode ser vinculado também ao discurso de Pedro no Pentecostes, quando ele fala assim, olha, Davi, o homem segundo o coração do céu, segundo o coração de Deus, não subiu ao céu. Ele foi enterrado e o seu túmulo está aqui até hoje. Ele vai junto com a gente. Isso aqui é muito interessante. E aí ele diz assim, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Ou seja, todos os salvos vão juntos, não há um processo separado. Se você for juntar isso com Hebreus 11, eu gosto muito desse texto aqui também, porque ele é outro TNT, em teorias que não são teológicas, em Hebreus 11, 39, ele diz assim, Hebreus 11, 39? Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho de expor sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Sim. Todos esses, ou seja, todos os descritos heróis, em Hebreus, os heróis da fé, eles não estão obtiveram aguardando, a concretização da promessa.
Ou seja, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Porque nós, os vivos, vamos testemunhar coisas no final do tempo que eles não vão ver. Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, há uma linha de contínua aí. Vamos confirmar isso com outro verso? 1 Coríntios 15. Vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos em Cristo, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. Ele apresenta essa perspectiva também de novo acontecendo junto. Ele fala de um fenômeno, né? O fenômeno de ressurreição, mas não apenas de ressurreição. De transformação. De transformação, de um aperfeiçoamento imediato. O autor de Hebreus, cremos ser Paulo, no verso 28 de Hebreus 9, diz assim. 27 diz, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Portanto, não há para Paulo a realidade de uma reencarnação. Sim. Porque foi dado aos homens morrer apenas uma só vez. Então não há um processo de múltiplas mortes no aperfeiçoamento. Sim, é um aperfeiçoamento. É a ressurreição e a perfeição, e se reveste de incorruptibilidade. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. As pessoas que estão no céu não estão aguardando a salvação. Porque pela lógica, isso já aconteceu. Sim. Então ele fala de um aguardar, daqui ele aparece a segunda vez para os que aguardam. Então não há essa reencarnação também, que é um processo espúrio de salvação. Ou seja, e aqui eu queria dizer para você que chora por alguém que você perdeu. Sim. O que Jesus está dizendo aqui é que a palavra final é a dele, não a da morte. Isso é extremamente importante, porque aí a gente começa a olhar. Então, existe o mesmo espaço, no mesmo momento em que isso acontece. E nesse momento em que isso acontece, eu também começa a perceber que, e aqueles que não acreditaram em Cristo? Aqueles que viveram ausentes ou contra a vontade dele. No sentido de vontade, entendendo vontade como assim? Eles sabiam que eles deveriam fazer a vontade de Cristo, eles foram indesculpáveis nessa questão. E aí? E esses? O que vai estar acontecendo com esses? E aonde, então, eles vão acordar? Primeiro, acho que é necessário esclarecer uma coisa. Só há uma causa para a perdição. O elemento que determina a salvação e determina a perdição é o mesmo. É a oferta de Cristo para a salvação do pecado. No momento que Adão pecou, toda a humanidade estava perdida. Então, todos nós caminhamos naturalmente para uma só realidade, a realidade da perdição. A salvação é uma intervenção divina no caminho natural do pecado. Então, naturalmente, todos seriam perdidos e, portanto, só há uma causa. A causa é a rejeição do sacrifício que nos foi oferecido. Aqueles que rejeitaram a insistência do Espírito, minha Bíblia está aberta em Hebreus 10, e diz assim, 10, 26, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Por quê? Porque nenhum outro nome há pelo qual importa que sejamos salvos. Não há alternativas. Não tem mais o que fazer, né? Não tem o que fazer. Jesus fala assim, você só pode ser salvo de uma forma, se eu estiver no seu lugar diante da ira divina. Se não há, o único que pode suportar a ira divina substitutivamente é Cristo, o Cordeiro. Se o ser humano inventa uma outra forma de ser salvo, ele fala, não há, porque o seu problema é comigo. Então, se eu não te der o perdão, não há perdão em outro caminho. Ele fala, não resta sacrifício. Ou seja, o único sacrifício é de Cristo. E ele diz assim, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas a quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo julgais, será considerado digno aquele que, ele fala um processo, calcou os pés do Filho de Deus, ou seja, rejeitou o sacrifício, profanou o sangue da aliança, não quis saber do acordo proposto por Deus a partir dele, o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. É uma negativa deliberada, contínua e progressiva que leva à perdição. Ele fala, não há o que fazer por você, nesse sentido.
Por quê? Porque ele não vai ultrapassar a vontade do perdido em se perder. O que acontece com ele? Ele vai morrer e a eternidade vai acontecer sem que ele nunca, como se ele nunca tivesse existido. E isso é uma demonstração também plena de justiça e amor de Deus. Sim, porque a vida é uma manifestação da graça. A vida que eu vivo no pecado, ele está conectada à graça reveladora de Cristo no sacrifício. Sim. A vida é uma conexão. Quando eu rejeito a graça sacrificial, eu estou rejeitando a graça contínua que me faz viver. Então, quem rejeitou a cruz, rejeitou o ar dos seus próprios pulmões. E um dos pontos que eu acho interessantíssimo nesse finalzinho desse processo que o pastor Robson está colocando é de que a situação do pecador está decidida e resolvida entre perdido e salvo na segunda volta de Cristo, na segunda vinda de Cristo. Mas o problema para o universo, que estava em vindicação por Satanás, era em relação ao caráter de Deus, que isso vem antes do pecado. E esse problema ainda precisa ser resolvido depois. Já está resolvido em relação à humanidade perdida. Quem escolheu perdição, perdição. Quem escolheu salvação, salvação. E esse depois? Agora eu vou jogar a pergunta, pronto. É muito legal isso. Na cruz, Jesus resolveu o seu problema. Agora ele está resolvendo o problema dele. Sim. Porque quando ele resolveu o seu problema, ele arrumou um para ele. Sim. Porque eu pequei e ele falou, pecou, vai morrer. O problema meu está resolvido. Agora ele fala, você pecou e não vai morrer. A mesma pessoa que falou que o salário do pecado é a morte, agora ele arrumou um problema para a própria justiça. Sim. E aí vem o momento, então, de que existe um julgamento, um momento final. Que é o que você precisa saber ouvindo o episódio sobre santuário e juízo. Isso é muito importante. Aliás, não dá para você ficar navegando sobre as páginas da Bíblia sem saber isso, porque é essencial, porque você está nesse ponto em cada átomo. Então é isso aí. Então, com isso, no próximo episódio, com esses pensamentos, a gente faz com que você fique com gostinho de quero mais, para que no próximo episódio estaremos aqui para continuarmos falando sobre isso. Mas nesse momento, se você já entendeu aquilo que o pastor Robson e o pastor Zanin falaram, aceite o sacrifício de Cristo por você. Para que é justamente no momento da ira divina que no seu lugar esteja o sangue de Cristo que foi derramado por você. Mas você vai entender mais disso no próximo episódio. Nos vemos lá.